Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da São Paulo Negócios. Hoje estamos aqui com o Gustavo da PeerBR e com a Nath da Lynx para comentar sobre tokenização como um produto financeiro, de fato como um ativo de investimento. Então, hoje temos, na verdade, o grupo GCB, como um todo, mas vai representar, eu acho que mais a Peer, já que é algo de tokenização. E a gente tem comentado muito sobre tokenização, por exemplo, na hora de transferir um veículo, agora que os documentos de carros estão tokenizados, mas existem também os produtos financeiros, E como eles são algo muito novo, as pessoas acabam ficando um pouco receosas. Então eu queria que vocês começassem, claramente se apresentando, a Nath primeiro as damas, mas se apresentando e depois comentando sobre qual que é a segurança por trás desses ativos financeiros, quão seguro que é investir nesse tipo de investimento e, assim, quais são as garantias. Muito obrigada pelo convite, pela participação e pela audiência por estar aqui acompanhando a gente. Eu sou Nathalie Diniz, atuo como Head de Tokens e Institutional Sales na Lumix, que é uma empresa de infraestrutura de blockchain para empresas aqui, tanto globalmente, mas também especialmente no mercado brasileiro, bancos, fintechs. E a utilização dessa infraestrutura, dessa tecnologia blockchain, ela é segura. Por quê? Veja, a gente tem que também partir do pressuposto do que os ativos que são tokenizados, o lastro dele é que tem que ser seguro, Acho que a segurança, acho que depois até o Gustavo pode falar um pouquinho melhor sobre essa questão da estruturação, mas o que dá segurança jurídica é o lastro do token. A tecnologia em si, ela nada mais é do que a representação. O que é tokenização? É o processo de representação digital nesse ambiente, nessa tecnologia blockchain, de um ativo ou de um direito. Então você transforma em uma espécie de ticket, de cupom virtual, algo que já existe no mundo real. Então a segurança ela está mais atrelada ao lastro desse token. Então esse direito, esse tipo de ativo, o quão idôneo ele é. Então eu acho que eu vou passar a bola para o Gustavo, porque aí o Gustavo pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da segurança. Obrigado, Nath. Obrigado, Gabriel. Obrigado quem está assistindo. Então, me apresentando inicialmente, sou Gustavo Blasco, fundador do Grupo GCB e do PeerBR. O Grupo GCB é uma empresa de investimentos, que a gente faz basicamente tudo o que um banco faz, Então, a gente investe o dinheiro de terceiros na nossa gestora, a gente dá consultoria, a gente tem nossos fundos líquidos que aplicam em bolsa, aplicam em outras estratégias, e a gente também é muito forte no financiamento à pequena e média empresa. E nessa parte do financiamento da pequena e média empresa, a gente tem um canal próprio de distribuição, que é o PeerBR. O PeerBR hoje é uma corretora de crédito privado. Então, o que você encontra numa corretora de crédito privado? Títulos de dívida de pequenas e médias empresas. No nosso caso, todos são tokenizados. E aí, como a Nath falou, como o Gabriel falou, você pode tokenizar tudo. Você pode tokenizar lixo, você pode tokenizar ouro. O token é só a tecnologia que permite que aquilo seja feito com mais facilidade e que elimine vários custos de transação que você teria num processo mais tradicional. No nosso caso, nós tokenizamos dívida de pequena e média empresa. Então, quando você comprar um token na nossa plataforma, a gente até evita falar que você está comprando um token. A gente tira isso da comunicação e da linguagem com o cliente. Você Web 2.5. Exato. Na Web 2, mas utilizando ali tecnologia da Web 3. Se você compra uma ação na bolsa, imagina a infraestrutura que a bolsa tem que ter para você comprar e vender de forma instantânea aquilo, fazer a liquidação, fazer a custódia. Sabe qual é o nome da tecnologia que a bolsa usa? Não, também não sei. Ninguém sabe. Então, por que você precisa saber o nome da tecnologia ou da rede que a gente usa em blockchain? O que importa é que você está comprando um título de dívida. E quando você comprá-lo, você deve avaliar aquele título de dívida específico. Tem títulos mais agressivos, outros mais seguros. E basicamente você vai avaliar se tem garantia real ou não. E não tem problema não ter. Quando não tem uma garantia real atrelada, é o que a gente chama de uma dívida clean. Você vai financiar aquela empresa, o objeto social daquela empresa, as atividades, e você precisa que aquela empresa seja exitosa no seu projeto, na sua empreitada, para que aquilo seja pago. Então aqui você vai ter um yield um pouco maior. Naquele que tem uma garantia real, se a empresa não for exitosa, você vai ter uma garantia que vai ser transferida para os investidores, vai ser executada, transformada em dinheiro, e você vai receber daquela forma. Então basicamente você tem que avaliar a garantia, se tem ou não, e cobrar um yield maior. Você pode investir no título sem garantia, só que você tem que exigir um prêmio maior, E ver se o projeto daquela empresa, você confia naquela empresa, parece que ela tem capacidade de ter performance ao longo do tempo para te pagar aqueles juros e aquele principal pactuados. Além disso, você deve ver a segurança da plataforma, porque você está comprando um título de dívida numa plataforma terceira, numa corretora, como você compra uma corretora tradicional. No caso do PeerBR, a gente é regulado pela CVM,
Somos a maior plataforma de crowdfunding do Brasil, e como você sabe isso, você consegue nascer as emissões das plataformas de crowdfunding, somá-las e ver que nós somos os maiores distribuidores. E no caso também do PeerBR, quando você deposita o dinheiro, você deposita numa conta bancária de sua titularidade, que a gente faz em parceria com a instituição financeira, e quando você compra um ativo, o dinheiro vai da sua conta bancária direto para o emissor da dívida. E quando aquele emissor paga a dívida, ele vai pagar numa conta apartada, no que a gente chama de patrimônio de afetação, e aquele vai ser splitado pagando direto para o investidor. De modo que no PeerBR você não corre o risco da plataforma. O PeerBR não vai quebrar, mas se quebrasse, não teria nenhum problema para o investidor. Os ativos estão garantidos em sua titularidade. O problema é se quebrar a empresa que você comprou a dívida, mas aí faz parte do negócio, né? Você não quer nem o risco, compre tesouro direto, não tem problema nenhum. Você quer tentar ganhar dinheiro, você vai ter que avaliar melhor o seu investimento. Então, o PeerBR hoje é a maior plataforma de distribuição de crédito privado para o investidor de varejo. Você tocou até num ponto que eu achei muito interessante, que é um ponto sobre... A gente não precisa saber qual a tecnologia está por trás de determinados itens que a gente utiliza no dia a dia. Eu não sei qual é a tecnologia por trás do Wi-Fi, por exemplo, mas os benefícios que ele traz para minha vida. Eu acho que isso, em essência, é o que a gente precisa focar. Quão benéfico, qual o resultado, o que torna a minha vida mais fácil no dia a dia. Eu acho que é por isso que algumas tecnologias elas têm uma grande adoção, quando ela gera um acréscimo, um incremento na vida das pessoas. Perfeito, muito bem dito pelos dois. Então, assim, os riscos atrelados a investir num CRI, CRA, tokenizado dentro da PIR, dentro da Lynx ou uma debenture é o mesmo que tem numa plataforma normal, que é você realmente analisar o risco por trás da empresa que está fazendo aquela operação. E, na verdade, tem até menos risco, né? Porque tem mais segurança quando a gente está falando de um ativo tokenizado, como você bem disse. Se a PIR quebra, o seu ativo ainda é seu. Então, isso eu acho que é bem importante a gente tratar. E aí, o próximo tema a gente consegue ver hoje em dia que quando a gente entra numa plataforma de ativos tokenizados ali, né, de produtos tokenizados financeiros, a rentabilidade é bem acima da média. Às vezes eu mando para algumas pessoas e os caras falam, pô, isso aqui tá estranho, cara. Como que é? 16% mais IPCA, 150% de CDI, cara. O que é isso? Por que eles conseguem pagar tudo isso? Então eu queria que vocês explicassem, se quiser agora o Gustavo começar, por que vocês conseguem eliminar esse custo de operacional? Como é que vocês conseguem essa rentabilidade mais alta e por que isso gera medo nas pessoas e que eles não deveriam ter? Perfeito. São dois causadores, né, dessa taxa alta. Primeiro, na tokenização, aí, por dispensa regulatória do regulador, a gente pode cortar vários intermediários, porque a tecnologia permite, porque o regulador assim também permite. Então, quando você faz uma emissão de dívida no mercado tradicional, se você tiver uma empresa e numa corretora grande, fala, para captar 200 milhões de reais, você me ajuda a captar? Eles ajudam, vão estruturar a dívida para você e vão te cobrar um FII que vai girar hoje, no mínimo, assim, 500 mil reais. Vamos falar dessa forma. Se você tem um custo fixo de 500 mil reais para emitir uma dívida, como que você vai emitir uma dívida de 1 milhão de reais se só de custo você vai pagar 50% e ainda tem os juros da dívida para o investidor? Porque esse custo não é do investidor, esse custo é da plataforma, de quem está intermediando. No blockchain você tira isso, você já tira esse custo de dívida e aí você permite que todo juros efetivo que aquela empresa vai pagar vá para o investidor. Então você já tem um ganho. O segundo ganho é que no nosso caso, nós temos o caso na pequena e média empresa. Então é natural que a pequena e média empresa aceite pagar um juros maior do que a Vale ou a Petrobras aceitam pagar. Porque a Vale e a Petrobras conseguem dinheiro no mundo inteiro, então elas podem pagar uma taxa pequenininha. A pequena e média empresa, ela não tem acesso hoje ao mercado de capitais tradicional. E se ela for no banco, qualquer um de vocês pega um empréstimo no banco no aval, 5% ao mês, 4% ao mês, que seja 3% ao mês. Para uma empresa que hoje a única opção de financiamento dela é pegar os juros no banco, no automático lá, no que está aprovado pelo sistema do banco de 3% ao mês, pagar 1,8% ao mês é um puta ganho para aquela empresa. Então, está dando acesso para um perfil de empresa que não tem acesso aos juros do mercado de capitais e que é meio que extorquido no banco tradicional. Então, é por isso que a gente paga um juros maior. A gente não, esses títulos. Não quer dizer que você vai ser que é zero risco. Não, como eu falei, tem o risco do empreendimento, você tem que avaliar. Mas os juros, para aquela empresa, faz muito sentido, porque ela não tem outra forma mais barata. E vamos lembrar que no Brasil, há 30 anos atrás, a Selic era 40% ao ano. Então, as coisas mudam. Né? Não é sempre que o juros foi barato. Então, tem empresas que captam pagando juros altos mesmo. Quem é empreendedor sabe disso. Muito bem dito. E aí eu queria que você complementasse, Nath, principalmente no quesito democratização, que eu acho que foi esse tema agora que o Gustavo puxou, que é isso. A gente está democratizando acesso tanto para o investidor ter uma rentabilidade melhor, já que a gente está matando intermediários, tanto para as empresas terem acesso a, por exemplo, um serviço de crédito que antigamente para ela não chegava esse produto. Então, se você puder comentar sobre democratização,
Com certeza. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Essa liquidez que o Gustavo comentou, a partir do momento que você consegue atingir uma gama maior de pessoas de classes diferentes, porque o que acontece? No processo de tokenização, você consegue fragmentar mais determinado ativo. Então, você consegue fazer com que um precatório, vamos supor que um precatório que é uma espécie de dívida, né? 1 milhão, 2 milhões. Boa parcela das pessoas não consegue ter acesso sozinha adquirir um tipo de título desse e se expor a esse tipo de investimento. E aí o que acontece? No processo de tokenização, fragmentando esse grande título, que é um crédito, em diversas parcelinhas, em pedacinhos menores, você consegue tornar acessível para uma gama de pessoas que não teria esse acesso tão simplificado. A partir daí, a gente fragmenta e a gente capilariza. Com essa capilarização, a gente gera uma maior liquidez, que é deságua exatamente nesse ponto que o Gustavo trouxe, e, consequentemente, a gente torna mais democrático determinados tipos de investimento, fazendo com que as pessoas consigam acessar e se expor a esses investimentos de uma forma facilitada, o que é fantástico. Então, assim, a democratização com o processo de tokenização é um dos grandes benefícios que essa tecnologia acaba proporcionando. Perfeito. Hoje em dia existem plataformas, você quer investir em real estate lá nos Estados Unidos, em imóveis lá, cara, você vai comprar um tequinho ali, 2% de um imóvel numa rua que você acredita que possa, uma cidade possa se desenvolver, e muito legal. E a gente precisa encerrar, Gustavão tá com bastante pressa, tá se coçando ali para levantar. Mas, cara, últimos comentários então, qual a diferença de criptomoedas e tokenização? Por que o pessoal mistura tanto isso? Existe o mesmo risco? Gustavão primeiro, depois Nath e a gente fecha. Você pode tokenizar qualquer coisa, que eu disse no começo. A única similaridade é que a tokenização, ela utiliza uma tecnologia que foi primordialmente executada no Bitcoin. Então o Bitcoin ele veio com uma tecnologia de blockchain descentralizada e que as pessoas entenderam que essa tecnologia pode ser usada para tokenizar qualquer coisa. Essa é a similaridade. Só que se você pode tokenizar qualquer coisa, como eu falei, você pode tokenizar dívida, uma moeda, lixo, então a similaridade para por aí. A única similaridade é a tecnologia. Mas o risco do negócio não é a tecnologia, é o negócio o que aquilo tem sido tokenizado. E aí, nesse sentido, o título de dívida nada tem a ver com uma criptomoeda. Nada tem a ver. Criptomoeda é uma representação digital de algo que as pessoas acreditam ter valor, porque acreditam que as outras pessoas vão pagar mais caro por aquilo e vão comprar de você quando você quiser vender, ou por algum motivo ela serve como um token de uma infraestrutura, como é o caso do Ethereum, que é o token de uma rede de blockchain. Então é um negócio que tem nada a ver com a dívida, assim, nada a ver, exceto a tecnologia. São riscos totalmente diferentes. Como é se você tokenizar ouro, como eu falei. Qual que é o risco de tokenizar ouro? O ouro, né? Então, nada a ver. Exato. Existe o gênero, né, criptoativo, e aí dentro desse gênero criptoativo a gente tem as espécies, que são as criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, vários tipos de criptomoedas, e os tokens. Os tokens é uma espécie de criptoativo, e aí esses tokens podem ser diversos, podem ser lastreados em ativos reais, que são os famosos RWA, tá? A sensação do momento, podem ser outros tipos de token, mas basicamente a estrutura deles, o processo deles de constituição varia conforme, no caso das criptomoedas, são criadas as criptomoedas com base em um projeto, uma aplicação, e tem sempre uma blockchain já embutida, agregada nele. No caso dos tokens, eles são criados em blockchains já existentes. Então, são projetos diferenciados. E aí, quando você investe em tokens, você está investindo no lastro que deu subsídio para a criação, nessa representação que é o token. Nas criptomoedas, você acredita no projeto. Perfeito. São caixinhas diferentes. Criptomoedas, algumas são quase que uma ação de um aplicativo ali, um jeito de investir naquilo. E um token, geralmente, ele só é uma representação digital, realmente, algo que existe no mundo. Exato. Mas, bom, agradeço demais a participação de vocês, Gustavo, Nath, e agradeço muito a São Paulo Negócios por ter convidado a gente para fazer esse episódio aqui. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê numa próxima. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Muito bom. Opa.